Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, então, a nossa live, né? Quero desejar boas-vindas a todos aí que estão nos assistindo, convidar o pessoal para chamar os colegas para participar, para tirarem as dúvidas, né? Nosso tema aqui hoje da live é contextualização e esclarecimento sobre a situação atual das negociações coletivas, data base 1º de maio de 2021. E vamos dando início aqui aos trabalhos. Vou chamar os nossos convidados aqui, já dando boa noite, né, para Maria Ilka Fernandes Siqueira, que é a nossa assessora jurídica do sindicato. Ela é advogada, especialista em direito público, trabalhista e previdenciário e assessora jurídica. Boa noite, Maria Ilka. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Fernando Ferreira Duarte, economista e supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, aqui em Minas Gerais. Boa noite, Fernando. Fernando, seu microfone está fechado? Boa noite a todos e todas que nos acompanham e espero aí, ao longo da noite, esclarecer as dúvidas sobre a proposta econômica da empresa. Vamos lá, né? Vamos fazer um trabalho aqui produtivo no esclarecimento dessas dúvidas. Eu vou apresentar para vocês agora como que vai funcionar a live. No primeiro momento, a gente vai ter a fala da doutora Maria Ilka Fernandes, que vai trazer informações, né? Falar sobre um pouco sobre essas informações imprecisas que estão confundindo a categoria. Depois, em seguida, a gente vai ter a fala do Fernando, que vai decifrar esses índices econômicos aí que a gente tem sido apresentados nessas propostas. E num terceiro momento a gente vai trazer as perguntas que vão ser colocadas no chat, né? Então eu peço pessoal que para ficar atento aí à live, hoje ela é especificamente para essa questão, para debater essas dúvidas sobre a negociação coletiva da database de 1º de maio de 2021, que a gente ainda está em negociação até hoje, né? E demais assuntos a gente trata em outras situações. Não vai ser possível, infelizmente, responder todas as perguntas que vão ser apresentadas no chat, mas a gente tem uma equipe lá acompanhando e a gente vai tentar separar, pelo menos aqui, por alguns eixos que vão ser mais recorrentes lá para tentar responder, né? Nesse momento, eu vou passar a palavra, então, para Maria Ilka, para começar aí a live aqui, fazendo essa apresentação aí para a gente. Maria Ilka, por favor. É bom estar com vocês num momento tão delicado das negociações, onde a gente precisa enfrentar todas as questões que trazem dúvidas, porque num cenário como esse, acaba que são muitas narrativas contrapondo umas às outras, e por mais que a comunicação se empenhe muito para poder fazer um trabalho de esclarecimento, mas sempre geram ruídos, né, geram dúvidas. Uma dúvida muito presente, que tem sido posta para a gente, é o seguinte: tem a data limite para fazer a negociação da database 2021 era 5 de abril, sob pena de não se poder mais fazer um acordo agora, considerando o ano eleitoral. Muito frequente isso, e houve, inclusive, uma movimentação no sentido de pressionar o sindicato a fechar um acordo de qualquer maneira com essa alegação, com essa afirmativa. Não procede isso. A lei eleitoral, né, que é a lei que trata, né, traz as vedações, a lei 9.504 de 97, no artigo 73 dessa lei, tem um inciso, e esse inciso, eu vou pedir licença para poder fazer a leitura, porque ele é muito esclarecedor. Ele diz o seguinte: são vedações da lei eleitoral. Aí, no inciso 8º, fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido pelo artigo 7º dessa lei e até a posse dos eleitos. Esse prazo são 6 meses antes do pleito, né? E, bom, está muito claro, mas claríssimo a nosso juízo, que não pode fazer reposição além da perda. No caso do 1006, sequer repõe a perda. O nosso companheiro Fernando ele vai ter oportunidade de estar esclarecendo bem essa situação.
Então, 1006 sequer repõe a perda ao salário dos empregados da Emater. Então, não existe vedação nenhuma da lei eleitoral com relação a esse prazo que foi colocado frequentemente, que teria que se firmar o ACT sob pena de não se ter condições mais para isso. Não procede, fiquem todos muito tranquilos, porque não há vedação da lei eleitoral com relação a isso. Essa reposição de 10,06 nada mais é que a perda inflacionária medida pelo IPCA e IBGE de 2021. Então, ela não abrange sequer 2020, né, que 2020 é uma database também que não se negociou reposição salarial, então sequer repõe essa perda inflacionária, né, que já existe no salário dos empregados em matéria. Aí vem a questão, né, que foi colocada também, se não tem essa vedação com relação à reposição da inflação, teria, então, a vedação com relação ao vale alimentação, se ele for recomposto num valor superior à inflação. Então, é muito bom que se tenha muito claro, vale alimentação não é remuneração. Mesmo que tenham procurado confundir os trabalhadores, umas narrativas totalmente despropositadas, fazendo gráficos onde coloca vale alimentação como remuneração, é totalmente incabível. Vale alimentação é um programa que a empresa, né, se filia a ele, PAT, é o programa de alimentação do trabalhador. Ele visa diretamente a questão da alimentação do trabalhador e a sua saúde. E ele tem critérios, inclusive a empresa tem incentivo fiscal para se filiar ao programa de alimentação do trabalhador. Então, vale alimentação não é salário. Vale alimentação não se recolhe para o fundo de garantia. Vale alimentação não se recolhe para a Previdência. Ele não faz parte da massa remuneratória. Então, colocá-lo como parâmetro para fazer com que os empregados fiquem impressionados como a renda deles estaria aumentando, acaba por ser uma propaganda enganosa, completamente enganosa. Vale alimentação, tem regras próprias e não configura definitivamente, não tem natureza salarial. Então, voltando também a essa questão do impedimento, porque disseram assim, não, o índice está abaixo da inflação, mas o vale da alimentação está acima. Mas vale alimentação, não sendo salário, não sendo remuneração, não tem vedação legal. Não tem vedação legal, definitivamente. Então, esse tipo de narrativa, ela visa confundir o trabalhador. Né? Não tem natureza salarial, definitivamente. Tá? Outro aspecto também é o seguinte, que assim, é bastante preocupante, porque disseram assim, tem colocado, né, repetidas vezes em reuniões, o governo determina que seja vinculado à database de 2022. Ora, sequer nós conseguimos chegar ao acordo de 2021, que não é um acordo, mas um termo aditivo, o acordo coletivo de 2020-22, né, que está vigorando até 30 de abril próximo. Então, como nós poderíamos vincular, trazer e, vou dizer assim, acabar com uma database que sequer tem as condições objetivas jurídicas para estar se discutindo. O sindicato fez assembleia em 25 locais, com participação maciça dos trabalhadores. Algumas assembleias, em alguns locais, a assembleia foi, inclusive, presencial, com a participação muito efetiva, para discutir regras de trabalho, situações de trabalho, e acontece muito assim é muito importante, é um momento muito importante de se ver a situação de relações de trabalho da categoria. Então, é totalmente fora de contexto tentar, vamos dizer assim, em palavras mais populares,
matar com a database de 2022. Não existe possibilidade, inclusive jurídica. É juridicamente impossível. O sindicato ele tem prerrogativas que lhe são concedidas pela Assembleia. Então, teve prerrogativa, autorização para negociar 2020, prerrogativa de negociar 2021, e está no processo de fechamento para poder iniciar a database de 2022. Então, é juridicamente impossível você vincular e querer deixar de existir uma database, fechar essa database, antecipar essa database. Nós tivemos avanços do ponto de vista democráticos com a Constituição Federal de 88, onde a negociação coletiva tem status de cláusula pétrea. É muito importante a negociação coletiva. O Sinter, historicamente, ele busca todas as formas de negociar e não é a favor de judicialização. A judicialização só em último caso. Então, negociar sempre foi uma postura muito defendida e a conduta que a direção do sindicato, nesses 32 anos de existência, adotou. Então, tentar acabar com isso, né? Não, já trazemos uma database que sequer a database está confirmada, sequer a pauta de reivindicação foi apresentada. Então, é juridicamente impossível. É juridicamente possível essa vinculação de database. Depois, outro aspecto também que eu acho que é relevante, nós temos na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, o direito constitucional da revisão anual de salários. Se isso não vem sendo cumprido, é em função da situação tão difícil que a gente vem enfrentando no Brasil. Mas esse inciso da Constituição, ele não foi revogado ainda, porque o que estão fazendo é retirar direitos dos trabalhadores, tanto no plano constitucional como infraconstitucional, que nós sabemos o que foi a contra-reforma trabalhista, de retirada de direitos. Então, é o seguinte, não tem juridicamente como nós, uma database que se iniciaram as negociações e que o sindicato tem a expectativa que elas possam ser promissoras, podem ser melhores do que essas que vêm acontecendo nesses últimos 3 anos. A categoria já vai para 4 anos sem nenhuma reposição de inflação. Então, a gente quer explicar se não tem condições jurídicas para fazer isso. Segundo aspecto, o governador, porque se coloca assim, por determinação do governador, né? Esse é condicionante do COFIN, que é o Comitê de Finanças do Estado, que tem que vincular a database 2022. O sindicato não recebeu nenhum documento que trate disso. Aliás, a gente trabalha com os documentos oficiais. O projeto de lei do governador definitivamente coloca a questão de vincular a database 2022 para os servidores. Definitivamente. Ao contrário, lá nas justificativas do projeto de lei, ele faz referência ao artigo 10 o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, eu acho que é muito importante ter claro isso, né? Nós temos que atuar na legalidade, porque é na legalidade que a gente pode estar, pelo menos, preservando o direito. Porque o que a gente vê é que a gente não está se conquistando direito, está se, pelo menos, lutando muito para se garantir o pouco que se conquistou até hoje. O pouco que se conquistou, que não é muito que se conquistou, mas é importante que a categoria tenha claro que não existe concessão, bondade, benesse. Falam assim, benefícios, não. É tudo uma relação que é exposta no sentido de você trabalha, você produz, você cumpre metas e você luta por alguns direitos. Só para poder concluir a minha parte, o Vale Alimentação, que foi conquistado em 2001, foi fruto de luta de muitos anos, Muitos companheiros que não estão aqui ajudaram muito nessa luta. Eu quero até fazer uma homenagem
a um companheiro que partiu, o Zé Maria Gamarano, que era um companheiro de linha de frente. A nossa homenagem a ele e que ele continue a nos iluminar para que nós possamos avançar um pouco mais para poder não precarizar tanto as relações de trabalho. Então, só para finalizar mesmo, a gente entende que o sindicato chegou ao máximo de concessão que podia ser feito para buscar a negociação. Chegou ao máximo possível os trabalhadores. Não tem como ceder mais, porque a situação aí fica, do ponto de vista da legalidade, um acordo firmado sem bases legais é passível de ser anulado. Inclusive, a meu ver, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho também, que ainda existe, né? Quase não existe, mas ainda existe. Eu acho que um auditor fiscal com o mínimo de responsabilidade, ele não registraria um acordo onde você está retirando direito, você está impedindo a negociação de uma database. Eu fico por aqui e estou à disposição para respostas e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Maria Ilka, pela sua fala. A gente volta com você novamente daqui a pouco, né, para responder algumas perguntas do bate-papo. Eu vou passar a fala agora para o Fernando, que vai fazer essa contextualização dos índices aí para a gente. Fernando. Para falar sobre a proposta econômica da empresa, eu vou fazer uso de uma pequena apresentação. Então, nesse momento, eu vou estar fazendo uma projeção de alguns dados, tentando contextualizar a proposta da empresa à luz, né, aonde que está a divergência na nossa argumentação contra a proposta da empresa e, para tanto, eu acho importante os trabalhadores também visualizarem essa apresentação e esses dados que eu vou estar apresentando agora nesse momento. Imagino que todos já estejam vendo a apresentação. Eu vou iniciar, eu vou pular a primeira parte, eu iria falar sobre o Vale Alimentação, mas eu vou iniciar a minha fala falando sobre as perdas e a questão do reajuste, tanto apresentado pela empresa e comparar esse reajuste apresentado pela empresa com a inflação acumulada no período, né? A gente sabe que tem algum tempo que a empresa não tem negociado, né? Tem a intransigência, inclusive, a categoria já tem um acordo que, inclusive, está em dissídio, mas agora a gente, né, a categoria, né, o Sinter, a categoria está negociando um período dos ACTs 2020, 2021, e a empresa querendo incluir a negociação de 2022 nessa negociação e que o sindicato não tem acordo com essa inclusão que a empresa está querendo de incluir a database de 2022 nessa negociação passada. Então, a proposta da empresa, né, é de um reajuste de 10,06%. O sindicato aceita essa negociação se for para a database 2020 e 2021. E a empresa quer que inclua todo o período. Então, esse gráfico inicial, eu vou descrevê-lo agora mais detalhadamente no próximo slide. Na database 2020, né, a gente tem aí o INPC e o IPCA apresentados aí na tabela. Então, 2020, na database 2020, a gente tem um índice de inflação muito pequeno, na casa aí dos 2,46 para o INPC e 2,40 para o IPCA. Como a empresa apresentou 10,06% relativo ao IPCA, eu vou concentrar a minha fala no IPCA. Então, no ano 2020, na database de 1º de maio, havia um índice acumulado de 2,40,
Na database seguinte, 6,76, né, que é o acumulado em 12 meses. E agora, né, para a database 2022, ainda nós estamos trabalhando com estimativa para o mês de abril, só a inflação do ano de 2022 está projetada para 11,96, podendo chegar facilmente aos 12%, haja vista aí que a inflação do mês passado superou a 1,60%. Então, a gente está falando, né, de uma inflação muito alta no último ano e que a empresa quer, né, aí vamos para a proposta da empresa, né? A empresa, né, a proposta da empresa, ela menciona na sua fala os anos de 2021 e 2022, mas, logicamente, ela está englobando 2020. Se ela estiver englobando 2020, 2021, 2022, nós estamos falando de uma inflação de 22,39% acumulada no período. Se estivermos falando do que está escrito na proposta da empresa, que é 2021, 2022, é uma inflação pelo IPCA que acumula alta de 19,53%. Então, a empresa, com um índice de 10,06%, ela quer falar que está repondo perdas inflacionárias da ordem de 19,53%, se a gente estiver olhando 2 anos, e da ordem de 22,39%, se a gente estiver falando em 3 anos, né? Essa é a proposta da Emater. Qual que é agora, o que o sindicato contra-argumenta em relação à empresa? O sindicato contra-argumenta o seguinte: nós estamos negociando 2 datas base, 2020 e 2021. Então, quando a gente olha 10,06% em relação à inflação acumulada 2021 e 2020, faz sentido, porque isso repõe a perda inflacionária desses 2 anos, né? Pelo INPC fica um pouquinho abaixo, no caso do IPCA fica um pouquinho acima. E, no caso, nós gostaríamos de negociar a database de 2022 assim que terminarmos a negociação que está, né, que a empresa, de forma intransigente, não fez na data correta. Então, aí está a questão do impasse. A empresa querendo dar um reajuste que não repõe inflação e deixa uma perda enorme para os trabalhadores. É importante a gente falar isso para os trabalhadores, não só em termos de índice, mas em termos de massa que os trabalhadores, né, perda de rendimento que os trabalhadores estão tendo, porque muitas vezes fica no vazio essa questão, por que não aceitamos 10% e fechamos esse acordo? Então, para mostrar nesse momento qual que é a perda que o trabalhador tem, eu vou dar um exemplo, né, conversando sobre perda de massa salarial. Então, Fernando. Oi. Dá só um pouquinho de zoom na sua tela, por favor, porque o pessoal pediu para aumentar um pouco a apresentação, mas é porque costuma travar se a gente coloca na tela cheia, né? Essa plataforma aqui que a gente está utilizando. Então, se você pudesse só dar uma ampliadinha um pouquinho, aí eu acredito que já melhora um pouquinho, né, para a visualização. Peraí. Tá, deixa eu... Eu vou aumentar mais. Zoom. Eu acredito que aí já melhora um pouquinho para a visualização do pessoal. Obrigada, viu? Desculpa, então. Ok. Então, quando a gente analisa a perda de rendimento, né, no momento que a gente acaba, né, de repor a inflação, é como se o nosso salário real fosse 100. A partir do momento que a inflação vai acontecendo mês a mês, nós vamos perdendo massa salarial. Então, no mês seguinte, a gente continua recebendo 100, mas é um 100 que vale menos, porque a inflação corroeu. Então, essa corrosão ela é mostrada aqui nesse gráfico por essa área amarela.
Então, essa aqui foi a corrosão real que os salários de vocês vieram, né, dos trabalhadores, ao longo do tempo, foram sofrendo essa corrosão e chegou neste momento com o salário real de vocês representando aproximadamente 80% do que representavam lá em 1º de maio de 2019. Então, a gente pede um reajuste de 22,39% para voltar com essa parte azul para o 100. Essa perda de massa salarial ocorrida, se a empresa não der um abono, ela sequer é reposta. Então, é muito importante os trabalhadores terem reajuste na data base, porque na medida que o trabalhador vai tendo reajuste na data base, vai acontecendo a situação seguinte: a corrosão vai acontecendo e na data base volta o salário, né? Caso o trabalhador não tenha ganho real, volta para o nível inicial, que é o 100. Então, a corrosão acontece de novo, né? Que é a parte amarela. Então, vocês vão observando que essa parte amarela ela vai diminuindo na medida que o reajuste vai acontecendo. Então, no caso da empresa que não praticou o reajuste, então, imagina para cada R$1.000 que o trabalhador recebe. Então, a situação atual do trabalhador é receber o mesmo tanto que ele recebia lá em maio de 2019. Em maio de 2020 não teve o reajuste, então ele continua, para cada R$1.000, ele continuou recebendo os seus R$1.000, só porque a empresa tinha que ter dado 2,40. Então, o salário deveria, para cada R$1.000, deveria ter passado para 1.024. Então, vai dando uma diferença e esse trabalhador acaba perdendo 320. Na data base seguinte, a inflação aumenta muito e a empresa não dá o reajuste. Então, o salário ele deveria passar para 1.093,22, ou seja, os dois reajustes que ela não concedeu. E aí o trabalhador acaba perdendo R$1.242,97, somados aos 320. Então, neste período, né, que nós estamos falando, dessas duas datas bases, o trabalhador perdeu, para cada trabalhador que ganha R$1.000, ele perdeu 1.500. Então, se um trabalhador ganha por volta de R$5.000, hoje, a empresa deixou de pagar, né, nesse período, R$7.500 para esse trabalhador, somente pelo fato dela não ter concedido o reajuste na data base correta. Então, por isso que a gente insiste que a empresa aplique o reajuste e reponha as perdas, né? E se ela aplicar, né, por exemplo, a proposta dela, que é esse slide que eu estou apresentando nesse momento, para cada R$1.000 que o trabalhador recebia, ele vai passar para receber R$1.160, ao contrário de estar recebendo R$1.223,97. Então, ele vai cristalizar uma perda de R$123,37. Então, só essa perda que ele vai ter, né, por essa não reposição e essa aceitação da proposta da empresa, vai dar um prejuízo de R$1.644,96 para esse trabalhador, que é maior, né, do que a perda somada dos 2 anos anteriores. Então, eu fiz um gráfico aí tentando explicar, né? Se, por exemplo, neste momento, a categoria aceita esse reajuste da empresa, a linha 100 passa para baixo, né? A empresa abaixa o valor do 100 dos trabalhadores, né? Porque eles aceitam a proposta, e a partir daquele momento tem uma parte ali que é uma perda permanente, né? Os trabalhadores passam a negociar num patamar rebaixado de agora em diante. Então, por isso que o sindicato insiste na concessão dos 10,06% para as datas base de 2020, 2021 e pretende negociar a data base de 2022, né? Dado que a inflação do ano de 2022, como eu havia mostrado,
está na casa dos 12%. 11,96% é a estimativa para fechar o mês que vem, né, o acumulado. Então, a empresa não pode falar que está repondo a inflação com 10,06%. Agora, vamos em relação ao ticket alimentação, né, o vale alimentação que a empresa apresentou. As pessoas me perguntaram o que significa o reajuste de R$ 25,00 no valor facial do vale, não mais para 22 dias úteis por mês, né? Ela paga 22 tickets fixos por mês, e agora ela queria passar para dias úteis, né? Aqueles dias que passam, desconsiderando feriados, aqueles dias que os trabalhadores não trabalham. Então, vamos pegar o calendário do ano de 2022. Nesse calendário, né, eu fiz ao lado do calendário, eu pus aí, né, os dias úteis do ano de 2022. Então, contabilizei. Esse ano, como a gente pode observar, vários feriados vão dar em finais de semana. Então, esse é um ano que tem mais dias úteis, por exemplo, do que o ano de 2023. Então, janeiro, 21 dias úteis, fevereiro, 19 dias úteis, março, dia 20, 21 dias úteis. E aí, no caso, eu desconsiderei os feriados e, no caso de Belo Horizonte, eu desconsiderei em dezembro o feriado do dia 8, nós temos um feriado municipal do dia 8, e em agosto também nós temos um feriado municipal. Então, por isso que, no caso de agosto, né, deveria ter 23 dias úteis e eu coloco 22 dias úteis. No caso de dezembro, eu considero o feriado do dia 8 e uma ponte no dia 26. Então, pelas minhas contas, o ano, né, no limite, a gente poderia considerar, sem considerar ponte, de feriado, alguma coisa que diminua os dias úteis, 247 dias úteis e descontei 22 dias de férias, né, se o trabalhador sair de férias num dia que tem mais dias úteis. Então, ficaria 225 dias úteis. Então, nesse caso, né, a Emater, né, fala que o valor do ticket seria 50. No caso de 225 dias úteis, daria uma média de 18,75 tickets mês, um valor mensal médio de R$ 937,50 e um valor anual de R$ 11.250. Se ela mantivesse a metodologia atual de dar 22 tickets por mês, né, ela daria R$ 1.100 por mês e o valor anual de R$ 13.200. Então, aí eu apresento qual que é a diferença média aí, né? Dá uma diferença menor de R$ 162,50 e, no caso do ano, menos R$ 1.950 por essa metodologia. Então, essa metodologia que a empresa utiliza é uma metodologia que reduz o valor mensal e anual que a empresa pratica atualmente. Então, eu sei que a categoria muitas vezes está colocando, querendo saber como que faria uma conversão, né, para o valor atual, de quanto seria um valor de R$ 50 se a gente convertesse para a lógica atual. Então, vamos lá, 225 dias úteis por ano dá mais ou menos, dá uma média de 18,75 vales por mês. No caso, 225 dias úteis, a gente considera aí uma média de 20,45 dias úteis por mês, só porque um desses meses você tem que abater, que é o mês que você tira férias. Então, aí daria uma média de 18,75 vales.
937,50. O padrão atual é de 22 dias, então daria um valor equivalente aí a R$ 42,61. Se fosse 18 dias úteis por mês, né? No caso, daria aí 198 dias úteis por ano, né? Como a gente abate um dia, dá uma média de 16,50 vales por mês, R$ 825. E aí, esses 825 dividido por 22 daria um padrão de um ticket de R$ 37,50. Então, como o Vale Alimentação que a empresa está propondo, ele oscila em relação a um mês, em relação ao outro, a gente imagina que esse valor aí vai variar aí entre um ticket mensal de 37,50 centavos, né, por mês, no padrão atual, até um valor de 42,61. Hoje, o ticket é de R$ 25. Se a gente faz a conta, 37,50 é um aumento de 50% no valor do ticket. E 42,61 é pouco mais de 70% de aumento no valor do ticket. Então, esse aumento oscilaria aí entre um máximo de 70% a 50%. Os trabalhadores podem estar achando muito esse valor, né? Falando, nossa, 50% no valor do ticket. Mas eu gostaria que os trabalhadores ficassem cientes, por exemplo, que a cesta básica de Belo Horizonte, no mesmo período, ela, em abril de 2019, ou seja, em 1º de maio, uma cesta básica em Belo Horizonte custava R$ 456,91. E hoje, março de 2022, ainda a gente não tem o dado de abril, custa R$ 669,47. Uma variação de 46,52%. E quando a gente olha também a variação do IPCA e o INPC, o item alimentação, isso dá acima de 35%. Então, este valor de aumento no ticket, ele dá um pequeno aumento acima da inflação dos alimentos, muito pequeno, né? Como eu pude apresentar, né? Essa variação de 50%, caso ela, né, ela aconteça, ela, no caso, quando você compara a variação do item alimentação cesta básica, variou 46,52%. Então, eu imagino que aqui eu esclareço aí a proposta da empresa e me coloco à disposição para responder eventuais questões que possam surgir da categoria. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Vamos passar aqui agora, então, para algumas perguntas, né, que chegaram aí via chat. Eu vou começar com Maria Ilka. Maria Ilka, eu acredito que o pessoal da Emater esteja nos acompanhando aí na nossa live, né? E em relação à questão da lei das eleições, eles colocaram uma mensagem lá. Para o TRT, com base na interpretação do artigo 458 da CLT e da súmula 241 do TST, o vale para refeição fornecido por força do contrato de trabalho integra a remuneração do empregado. Seu microfone, Maria Ilka. Com todo respeito às interpretações diferentes, mas o Vale Alimentação, quando a empresa se filia ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o caso da Emater, ele não tem natureza salarial. Inclusive, nos acordos firmados há décadas com a empresa, o Vale Alimentação é tido como a parcela indenizatória, sem nenhuma repercussão, senão a empresa tinha que estar recolhendo, inclusive, o FGTS, para o INSS, esses anos todos. Então, no nosso entendimento e da jurisprudência e da interpretação da legislação que rege o Programa de Alimentação do Trabalhador, ao se vincular a esse programa,
esse direito passa a ser um direito que não tem tributação. Agora, quando a empresa ela não tem vinculação ao PAT e que não há participação do empregado no financiamento, aí a interpretação que se tem é que se caracterizaria como parcela remuneratória e caberia à empresa o recolhimento dos direitos, né, referentes à parcela remuneratória, como fundo de garantia, tributações, essas que são a União não renunciaria também. Então, acho que é uma interpretação que não se aplica ao caso da Emater, porque ela participa do programa de alimentação do trabalhador. Não sei se fiquei claro, mas é essa nossa interpretação e entendimento muito, muito convencido mesmo de que o que é o objetivo dele, né? O objetivo do PAT é o programa de alimentar o trabalhador e não aumentar a renda do trabalhador. Ok? Ok, Maria Ilka, obrigada. Fernando, temos uma pergunta para você aqui agora. Nós temos notícia de projeções de inflação para 2022 entre 12% e 18%. Ainda estamos em abril. Na sua opinião, quais fatores podem alterar essa projeção? No caso, né, a projeção que eu apresento para 2022 é uma projeção que já está praticamente cristalizada, porque essa projeção ela trabalha com o único mês que nós trabalhamos com estimativa é o mês de abril, porque entre 1º de maio de 2020, né, entre 1º de maio de 2020 até março de 2022, nós já temos os índices oficiais. E, neste momento, no caso do IPCA, a alta já é de 11%. Fernando. 31%. Fernando. Então, é uma inflação já dada. Fernando? Bom, a gente estava com um probleminha na internet do Fernando, eu acredito que deu uma travadinha lá. Vamos esperar ele retornar para ele concluir, então, a resposta dessa pergunta. Enquanto isso, deixa eu verificar uma outra aqui. Maria Ilka. A pergunta do Davidson Amero Berto. Mas se é vedado aumentos além das perdas inflacionárias do ano, 10% é mais do que a inflação deste ano eleitoral até o momento. Então, seria permitido um ajuste deste tamanho? O microfone, Maria Ilka. David, obrigado pela pergunta. Na verdade, o 1006 é referente à perda de 2021. Tá? Então, não tem vinculação a 2022. Então, o governador aprovou, né, e vetou no caso de algumas alterações, mas esse 1006 diz respeito à perda de 2021, e nem está incluído 2020. Então, a discussão de perda de 2022 é para frente, que vai se aferir, e a Constituição permite, né, que possa se repor a inflação mesmo no cômputo da lei eleitoral, desde que a reposição se restrinja à inflação. Mas nós estamos falando aqui de inflação passada, né, de perda passada, que foi 2021, sendo que está se cedendo a perda de 2020, e como muito bem explicado pelo Fernando, também a questão de perda de massa salarial. Não sei se eu me fiz entender. Tá, Maria Ilka, temos aqui então a pergunta. Fernando voltou com a gente aqui. Fernando, eu já te chamo aí novamente. O Sérgio perguntou se não aceitar esse aumento de 10,06%,
não tem garantia que vai conseguir mais que isso. Aí como fica? Meu medo é não aceitar e depois ter que procurar a justiça para a realização do dissídio coletivo. E essa tem sido uma dúvida recorrente na categoria, né? Tem toda essa questão aí de que o sindicato já abriu mão nas negociações coletivas, tentando firmar esse acordo coletivo de trabalho aí da data base de 2021 ainda, né? A gente já próximo aí de apresentar a pauta de 2022. E tem sido um receio da categoria, né? Tem sido colocado por mais algumas pessoas. Bom, primeiro, assim, eu acho que é importante ficar bem claro mesmo, porque tem muitas dessas falas, assim, o uso da linguagem, né, que às vezes não é muito bem compreendido e acaba distorcendo as coisas. O Sinter, sabendo das perdas que os trabalhadores vêm acumulando e o quanto está difícil para todo mundo. Está muito difícil. Então, o Sinter está concordando com 1006, sim. Mesmo sabendo que esse 1006 não repõe nem 20 e 21, porque 1006 é 21. Mas, como o Fernando muito bem explicou, o certo, pela Constituição Federal, seria revisão na database, revisão anual na database, coisa que, infelizmente, não vem acontecendo. Então, o sindicato concordou com 1006, o sindicato está disposto a firmar o acordo referente às datas bases, quitando a data base 2021, sabendo do momento tão difícil que a categoria enfrenta. Então, não há negativa da parte do sindicato de aceitar a reposição do 1006. Tá? Isso aí é importante ficar bem claro. E a vinculação a 2022 é porque é juridicamente impossível, e revisão da database, isso é um direito constitucional. Então, no momento próprio, né, a gente deixar muito claro isso. O Sinter está aceitando, não é o desejado, mas é o que está, como se coloca sempre, é o possível, e tendo o princípio da isonomia com servidores públicos, está o 1006 retroagindo a 1º de janeiro. Então, não há nenhuma divergência com relação a isso. Isso é um entendimento de muita maturidade, de saber que não é o desejado, mas é o possível. Ok? Obrigada. Ok, Maria, eu vou aproveitar, vou pegar seu gancho aí, vou fazer uma pergunta para o Fernando. Fernando, a Maria está falando aí dessa questão da reposição dos 10,06% que a empresa insiste em colocar também em 2022, e aí surgiu uma dúvida lá no bate-papo quanto a essa questão da massa salarial, né, dessas reposições não terem sido feitas. E aí o sindicato está aceitando esses 10,06% para 2020, 2021. E como é que fica, Fernando, quando não acontece essa reposição nas datas bases em que elas devem ocorrer? Fala um pouco para a gente dessa perda para o trabalhador, explicando um pouco melhor essa questão da perda de massa salarial. Fernando? Eu acho que o Fernando travou de novo. Fernando, você nos ouve? Tá, então vamos guardar o Fernando, ver se o Fernando consegue voltar. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a Maria Ilka, então. Pergunta, Fernando, você está nos ouvindo agora? Estou ouvindo, vocês me desculpem, eu estou com um problema de queda constante aqui. Internet oi, viu, gente? Fazendo propaganda para todos ficarem sabendo. Mas vamos lá, essa questão, vou tentar falar bem rápido, porque se cair de novo, eu acho que eu já falei alguma coisa. Então, a questão da perda de massa salarial, gente, é uma questão que todos têm que ter consciência, porque ela é muito difícil de ser reposta numa negociação, porque ela é uma corrosão que a inflação vai tendo. Quando a inflação está muito, né, quando você tem um período inflacionário onde a inflação aumenta muito, igual agora que nós estamos vivendo, a urgência do reajuste ele se faz mais presente do que quando a inflação está próxima a zero, né? Porque aí a gente
começa a conviver com o salário real muito abaixo do que foi negociado na última data base, e no caso de algumas datas bases que não negociam, né, esse reajuste se faz muito presente, né, nesse momento. Então, é importante agora, para além do reajuste, poderia também... Realmente a internet do Fernando está com problema aí, mas vamos lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a Maria Ilka. Pergunta do Edgar Gleiser Oliveira. Quais as diferenças entre a nova regra, dias efetivamente trabalhado, para o Vale Alimentação para as regras atuais? Será que é vantagem essa nova regra? Olha, Edgar, de fato, é uma situação que o tempo é que vai determinar se vai ser vantajoso ou não. O que a gente verifica, e o Sinter colocou na contraproposta, nessa última contraproposta, um esforço enorme para negociar, para poder acabar esse impasse, né? Que seriam os dias efetivamente trabalhados, né? Quer dizer, não incluiriam férias, e se definiriam quais os dias que seriam excepcionalizados, que isso foi falado em reunião, mas ainda não ficou definido claramente. Por exemplo, dia que você faz doação de sangue, se você está pagando o banco de horas, é lógico que você já trabalhou, né? Então, ficou para ser definido, eu acho que isso vai caminhar nessa direção, quais são as excepcionalidades. E o que o sindicato vem defendendo também, mesmo os dias efetivamente trabalhados, que você possa ter assegurado para o empregado que se afasta por afastamento provisório de doença até 6 meses, e para empregada gestante, ou no caso de adoção também, porque são situações que as pessoas são muito vulneráveis. Então, nós temos casos, e foram exemplificados vários casos, nós vivemos um caos também no INSS, as pessoas demoram muito a receber o auxílio-doença, que hoje chama-se de auxílio por afastamento temporário. Então, o que acontece? Essas pessoas, se não fosse o Vale, elas não tinham como se alimentar, né? Porque muitas vezes é negado o benefício, tem que recorrer, leva às vezes 2, 3 meses, até mais, para que a pessoa receba o seu benefício, né? E fora que, no caso do aposentado que está no emprego, ele não tem o auxílio quando ele se afasta por doença, né? Ele não recebe benefício. Então, assim, analisando o contexto da empresa, considerando que a própria empresa já colocou em várias oportunidades que ela tem caixa para poder bancar o Vale Alimentação, porque vocês têm feito muitos contratos, cumprido muitas metas, tem esse recente convênio muito importante com a Secretaria da Educação, né, que dá ordem de até 48 milhões, e que o Estado já autorizou o Vale Alimentação desde que seja com recurso próprio da empresa. E se a empresa tem recursos próprios, nada como, já que o salário está tão defasado e vai continuar com os 10,06, que pague um vale que seja um vale razoável, né? Nós sabemos que, segundo já foi divulgado, vários órgãos estão com vales, ticket de alimentação e outros tipos de complemento muito superiores, mas tudo no seu tempo. Então, só para concluir a minha fala, eu penso o seguinte: a gente vai avaliar com mais precisão mais à frente, porque, na verdade, existe o valor nominal, como o Fernando muito bem explicou. O valor nominal proposto é de R$50, mas existe o valor real. O valor real é aquele que vai estar vinculado a quantos dias foram efetivamente trabalhados e definidas essas exceções.
Então, acho que a gente vai ter condições de fazer uma avaliação mais precisa, mais pela frente, o que de fato foi, né, vantajoso, né, manter as mesmas regras ou alterar, aumentando o valor nominal do vale. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que, dado esse sufoco que está se passando, situação crítica, às vezes esse aumento nominal vai dar um alívio temporário, mas que a gente deverá, eu acho que o sindicato com a empresa deverão estar avaliando posteriormente quais são as melhores regras que sejam mais justas para os trabalhadores. Porque se a empresa tem um trabalhador com melhores condições, ela vai ter melhores resultados. Então, aí a gente tem visto as produtividades que vocês, mesmo em condições muito inadequadas, vocês têm alcançado. São metas extraordinárias, a custo, às vezes, até de adoecimento de vocês. Então, acho que a gente vai ter que voltar a avaliar isso em reunião periódica para ver o que realmente se foi vantajoso ou não a mudança nas regras. Não sei se eu me fiz entender. Obrigada pela resposta, Maria Ilka. Fernando, podemos retomar, então? Deixa eu só te relembrar, então, quais eram as duas perguntas, né? Referente a essa questão da perda da massa salarial, responde essa primeira e depois a gente volta naquela anterior, que você também estava terminando de responder. A questão da perda da massa salarial é uma questão que os trabalhadores têm que ficar atentos, principalmente para, no caso de uma negociação, cobrar da empresa que o reajuste seja feito na data correta. As empresas, muitas vezes, utilizam a postergação do reajuste justamente para poder, inclusive, ao postergar o reajuste, né, ela acaba conseguindo financiar alguns benefícios que ela tem pela postergação. No caso de momentos onde a inflação é baixa, essa perda de massa salarial ela é muito baixa, mas quando a inflação começa igual neste período, né, uma inflação de 12% na data base, é um momento onde, se a categoria fica sem um reajuste, essa perda de massa salarial para frente ela é muito elevada. No caso dos trabalhadores da Emater, que já vem aí de anos aí sem ter o reajuste, como eu pude apresentar, né, no início da minha fala, essa tem ocasionado uma perda considerável. No geral, né, há uma dificuldade das empresas aceitarem essa reposição dessa perda de massa salarial, que ela pode vir através de abono, né, a empresa muitas vezes paga um abono e corrige o salário, mas, no geral, as empresas relutam em aceitar essa correção de perda de massa salarial. E a outra questão, Liliane? Deixa eu abrir aqui aquela pergunta que a gente tinha feito da inflação para 2022, né, que você estava respondendo sobre essa questão da projeção. Aí também então, sua conexão tinha caído. Ok. Então, a projeção que eu falo, que tem a inflação projetada para a data base 2022, né, que é aqui, que está na casa dos 11,96, ela é uma projeção, mas ela está praticamente dada. Por quê? Porque de projeção a gente só tem abril de 2022. Dos meses de maio de 2021 até março de 2022, ou seja, 11 meses, a inflação já aconteceu. Então, a gente já acumulou nesses 11 meses, pelo IPCA, 10,96% de alta em 11 meses. No caso do INPC, 11,31%. Então, é uma inflação praticamente já pacificada. Falta saber se vai, né, no caso da projeção, se a inflação vai dar 0,90 no mês seguinte, 0,70, então vai ficar entre 11,50% e 12%. Né? Para o ano que vem, né, no caso, a nossa expectativa é que a inflação caia. Mas essa expectativa de inflação em queda, a gente já está há mais de um ano e a inflação não cai.
Então, é muito importante os trabalhadores ficarem atentos nesse momento a essa questão do reajuste, como bem frisou a Maria Ilka. Ou seja, esses 10,06 a gente deveria, né, negociar com a empresa que ele se trata da inflação dos ACPs de 2021, 2020, porque relacionar 10,06 com a inflação do ACP de 2022 não faz o menor sentido, né? Como a gente pôde observar aí na minha apresentação. Tá bom, obrigada, Fernando. Maria Ilka, tem uma pergunta aqui do Caio. Eu acredito que não tem mais a ver com a negociação, é uma questão que não está mais na negociação coletiva, né, de 2021, mas eu vou fazer a pergunta aqui até para esclarecer, porque tem sido uma dúvida recorrente também, sobre o processo da letra. Como é que fica essa questão da letra na negociação? Bom, Caio, a questão é a seguinte: na verdade, a letra, ela não foi retirada da negociação. Ela foi adiada para negociar, que é o seguinte: a empresa se mostrou totalmente intransigente quanto às alternativas que foram apresentadas, porque ela queria a extinção da ação das progressões horizontais, inclusive do dissídio coletivo, que também trata progressões horizontais. Então, entre os nossos pedidos no dissídio de 2019, tem também progressões horizontais, as letras. E tem a ação da letra de 2016, referente ao biênio 2014-2016, que é uma ação já está em fase conclusiva de julgamento, porque o recurso que a empresa interpôs é meramente protelativo, um agravo de instrumento, e por que 336,7 pessoas? Esse número ficou até muito emblemático, porque tem sido tanto falado, né? Então, é o seguinte: quando o sindicato tem duas prerrogativas. O sindicato tem a prerrogativa de representar a categoria, que é o caso do dissídio coletivo, o sindicato representa a categoria, sócios e não sócios. E o sindicato tem a prerrogativa de representar os seus sócios quando se trata de direitos individuais homogêneos, né, que são direitos de parte da categoria, não é da categoria toda. E o sindicato não vai representar direitos individuais homogêneos daqueles que não são sócios do sindicato, porque é uma situação até muito simples de ser compreendida. Para o sindicato sobreviver, e sobretudo também que já não se tem mais imposto sindical, quem sustenta o sindicato são sócios do sindicato. Então, nos direitos individuais homogêneos, o sindicato representa seus sócios. E no caso da ação de 2016, dos sócios do sindicato, à época, que tinham direito, porque a questão da letra não é uma coisa automática. O plano de cargo e salário prevê a letra a cada biênio, e é uma previsão não muito bem elaborada, a cada biênio que inicia em 1º de setembro de cada ano. Então, a letra de 2016 era quem tinha sido admitido na empresa até 31 de agosto de 2014. Então, mesmo aqueles que foram admitidos em 2014, mas foi depois do dia 31, ele não tem direito a essa letra, dada a formatação do plano de cargo e salário. À época, o sindicato que ia ingressar com essa ação, porque tentou exaustivamente negociar com a empresa sem êxito, divulgou amplamente para os trabalhadores, sócios do sindicato, para que eles enviassem, no tempo hábil, e foi prorrogado muitas vezes, os documentos que comprovavam que a pessoa tinha direito a essa letra para constar no rol de substituídos. Naquela ocasião, os que enviaram e que se enquadravam, né, que muitas vezes mandavam, mas quando a gente ia checar, não se enquadrava nesse direito dessa letra. Então, naquela época, os que se enquadraram foram 337 empregados da Emater, sócios do Sinter. Aí a ação foi prosseguindo, e agora já está na fase bastante adiantada. Aí a empresa
quer, de toda maneira, primeiro, a empresa negava conceder progressões horizontais, sempre negou. É bom que se lembre que nós fizemos um trabalho exaustivo para provar para a empresa e para o COFIN que o Estado vinha concedendo as progressões horizontais, inclusive durante a pandemia. E a lei de responsabilidade fiscal não impede, e nem a lei complementar 173, elas não impedem a concessão, porque isso faz parte do contrato de trabalho. Então, a empresa foi ao COFIN, foi quando o COFIN, né, autorizou 2 letras, que já devia ter autorizado há muito mais tempo, né, e a empresa deve 3 letras. Então, a situação é a seguinte, eles queriam, de toda maneira, querem que se extinga essa ação, afetando direitos individuais, homogêneos, direito material. Aí eles dizem assim, não, mas o sindicato já fez a negociação, houve negociação em 2008, quando o sindicato abriu mão. Naquela ocasião, era uma ação em que todos os empregados que estavam na ação abriram mão de direitos, mas tiveram reajustes muito acima da inflação. Então, salvo engano, a inflação de 8%, teve 16%, teve 18%. Então, assim, houve uma negociação em cima daquela concessão, porque todo acordo, você tem que ceder e outra parte também. Então, na ação de 2008, que foi muito importante para o sindicato, onde se conseguiu recuperar 4 letras que a empresa não vinha pagando, e tiveram reajustes negociados muito acima da inflação para compensar a não retroatividade. Né? E aí, o seguinte, inclusive, muitos empregados que entraram na empresa naquela época, que foi depois do concurso de 2005, ficaram impressionados com a eficiência da diretoria da Emater, que concedeu reajustes tão espetaculares. Mentira, aquilo foi fruto de luta e negociação na ação. Então, só voltando, porque eu acho que a história, a gente não pode perder de vista a história. A história verdadeira, e não a história da carochinha que eles ficam contando para as pessoas, para enganar. Então, é o seguinte, o sindicato não pode abrir mão de direito material individual. O sindicato, nessa ação, o sindicato representa. No caso do DICIR, o sindicato substitui. São institutos diferentes, são institutos jurídicos diferentes. Mas o sindicato não está intransigente. O sindicato propôs o seguinte, vamos fazer o seguinte, concede a letra de 2016, sem retroagir, e os 337, aqueles que ainda são empregados da empresa, que tem uma parte que não é mais empregada da empresa, então, para aqueles que são empregados da empresa, suspende essa concessão e, quando tiver a decisão judicial, regulariza. Ou vamos negociar posteriormente. Aí, eles não concordaram, nem dessa maneira. Então, a única solução para ver se faz esse acordo coletivo, porque vocês estão precisando de mais da conta, basta dizer que os dirigentes do Sinter, todos, são empregados em matéria, vivem a mesma situação que vocês. Não estão em cargos de alto nível na empresa, não. Então, eles sabem da situação. Então, para poder viabilizar esse acordo possível, o que está proposto é o seguinte, as letras voltarão a ser discutidas em reunião periódica, porque a negociação ela é permanente. Você não é só na database que você deve negociar, você deve negociar permanentemente. Então, com relação às progressões, serão retomadas em reunião periódica para viabilizar que se faça esse acordo agora, porque senão não seria feito definitivamente. Não sei se eu me fiz entender. É isso mesmo, Maria Ilka, acho que respondeu aí a dúvida. A gente vai encaminhando, então, né, para o encerramento da nossa live aqui, dado o horário. Eu vou passar a palavra para o Fernando para as considerações finais. Né? Fernando, por favor. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir desculpa por um fato que não tive controle, que foi a queda da conexão. Então, isso comprometeu um pouco aí a nossa participação na live.
e coloco à disposição aqueles trabalhadores que não se sentiram totalmente respondidos, né, no momento do questionamento, eu me coloco à disposição, podem entrar em contato com o sindicato que eu respondo a questão, né, se eu não compreendi bem a pergunta, né, porque eu também tive esse problema de entendimento da questão. Mas é isso, né? Eu queria finalizar desejando boa sorte e colocar, né, para os trabalhadores que a negociação está sendo feita, né? Um determinado momento, os trabalhadores me perguntaram: e se a gente não aceitar? A gente sabe que tem situações e situações, né? Em determinado momento, a gente não consegue tudo que a gente gostaria de conquistar, mas aquilo que foi possível. E eu desejo boa sorte para vocês todos nesse possível e que esse possível seja o máximo que a categoria consiga neste momento, que é de muita dificuldade para os trabalhadores, né? A gente está falando no momento, tem 11,2% de desemprego no país, com 12 milhões de desempregados, com algumas categorias tendo dificuldade na questão tanto do setor público como no setor privado de conquistar o reajuste. Mas é isso. Algumas categorias conseguem, outras nem tanto. E eu desejo boa sorte para vocês e me coloco à disposição, como sempre me coloquei, para a gente enfrentar esse desafio aí da negociação com a Emater. Muito obrigado e boa sorte a todos. Obrigada, Fernanda. A gente que agradece, né, a parceria sempre do DIEESE aí com o sindicato nas negociações coletivas, em outras situações também, né, a gente sempre pode contar. Maria Ilka, suas considerações? Agradecer pela atenção, né, estendemos mais do que imaginávamos, dizer também que as conquistas são fruto de luta mesmo, difíceis, mas a gente não pode desistir, persistir e estar unido. Eu acho que a palavra final é essa, a gente tem que estar unido, porque tentam colocar uns contra os outros no sentido de fragilizar, e isso não pode acontecer. É só com muita união, com muita persistência, que dias melhores a gente vai conseguir. Eu estou à disposição também, perguntas se não foram respondidas podem ser encaminhadas, que a gente vai estar tentando responder, e que nós tenhamos bons resultados que a categoria merece. Obrigada, boa noite. Obrigada, Maria Ilka, pela contribuição aí, obrigada, Fernando. É só avisar, né, para todo mundo que quem tiver algum questionamento que não ficou esclarecido aqui durante a live ou pergunta que não foi respondida, pode encaminhar para a gente no sindicato, utilizar os nossos canais de comunicação. A gente direcionou para a Maria Ilka ou para o Fernando, né, quem conseguir responder essa pergunta aí. E também, quem não conseguiu ver a live, pode informar para os colegas que vai ficar gravada aqui no canal. O pessoal pode acessar depois para ver, né, as informações. E é muito importante, né, gente, o sindicato realizou essa live com esse objetivo, de esclarecer algumas dúvidas que estão sendo postas acerca da negociação, e o que ficou claro é isso: o sindicato está com a disponibilidade de negociar, vem tentando fechar esse acordo coletivo, sabe das dificuldades da categoria, né, e como o Fernando bem disse, vamos torcer para que tudo caminhe bem e a gente consiga fechar um acordo coletivo, né, os dois lados estão cedendo e a gente consiga chegar num acordo coletivo que atenda. Outro lembrete, a nossa audiência pública, ela está em vias de ser marcada, então a gente deixa a categoria aí de sobreaviso, né, para comparecer em peso aqui em Belo Horizonte no dia dessa audiência pública. Vamos nos manter mobilizados, vai ser um momento também importante, né, para a gente caminhar em alguns objetivos. Fernando, você queria falar alguma coisa? Ok. E é isso, pessoal, a gente agradece muito a participação de todo mundo, né? A gente se vê aí a qualquer momento, ou numa próxima live, ou numa videoconferência, e o importante é isso, que a gente continue em contato, continue conversando, procurem os representantes, procurem o sindicato, qualquer dúvida, qualquer solicitação, a gente está aí sempre à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos e todas.